Fala galera, vamos assistir o que os comentaristas falaram sobre a arbitragem junto com o Paulo César Oliveira. Deixe seu like. PC, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo ao Seleção mais uma vez. Tudo bem, graças a Deus, Rizek. Boa tarde para você, para a Jéssica, para o Lino, para o Ramon, para o pessoal que está em casa. E vendo esse clipe que o nosso time preparou, eu lembrei da sua fala na semana passada, que você disse que estava preocupado, porque o campeonato estava apenas na 4ª rodada e o nível de reclamação estava assim muito alto. E o que eu tenho observado que não é aquela reclamação que acontece em todos os anos, né? Ah, prejudicou o VAR, não. A reclamação está indo para um nível assim de suspeição, de jogar aquela suspeita sobre os árbitros, de pessoas querendo se manifestar e no papel da imprensa ouvindo as manifestações, mas as pessoas se manifestando em locais que não deveriam estar, como foi no jogo do Bragantino e Flamengo, a entrevista do Bruno Spindel, no campo de jogo, ali no local destinado ao craque do jogo, aos personagens do jogo, e também a do Wagner Leonardo, que você já citou, com um jogador expulso, que de acordo com a regra tem que deixar as imediações do campo de jogo, aí ele volta, invade o campo e vai dar entrevista. Aí eu fico me perguntando, cadê o delegado do jogo? Cadê o supervisor de imprensa, que a CBF escala em todos os jogos? Ou seja, ou a CBF toma uma posição assim firme, no sentido assim de dar uma normalidade para a competição, porque erros e acertos vão continuar acontecendo, né? E inclusive algumas questões interpretativas que a gente debate, concorda, discorda, acho que faz parte do jogo, mas a maneira que está sendo, no nível que está sendo, que passou de reclamação e está virando acusação totalmente sem prova, realmente é muito grave, e eu acho que a CBF precisa ter uma posição firme, porque a gente está apenas na 5ª rodada do campeonato. Ah, vai piorar. Estava conversando com o Ramon antes do programa começar, fazendo uma reflexão sobre como é dura a vida da profissão que você abraçou. Porque todo mundo erra num jogo, né? É impossível que um lateral, um zagueiro, um volante tenha uma atuação 100% perfeita. Ele vai errar um passe, vai errar um lateral, um escanteio. O treinador erra, como a gente viu, na minha opinião, errou o Arthur Jorge. A gente erra na transmissão, dando informação às vezes equivocada, opinião nonsense. E juiz erra também, cara. Todo mundo erra no jogo. Só que o erro do juiz, ele não é aceito. Ele é tratado como um escândalo. Um escândalo, como roubo. Um roubo. Por mais que a gente deva debater. Eu acho que, por exemplo, como você mesmo no sábado pontuou, eu acho que o Flamengo foi prejudicado sábado pela arbitragem. Na soma geral, eu acho que o Flamengo tem razões para reclamar. Agora, não sei se tem razões para fazer acusações. Aí já são outros 500. Vamos aos lances? Vamos nessa. Jogador de futebol não tem VAR para corrigir quando ele erra o cruzamento. Verdade, quando faz verdade. Equipe de Mas arbitragem. O VAR também não consegue se sobrepor à decisão final do árbitro, né? O que a gente está colocando em risco hoje, e é muito grave o que está acontecendo, tem muito mais a ver com questões de interpretação do que com questões objetivas. Eu acho que quando a gente entra nas questões objetivas, aí sim, a gente pode apontar o dedo para o árbitro e dizer, o senhor errou. Agora, quando a gente guarda interpretações, você pensa de um jeito, eu penso de outro, o cara tem o direito de pensar, o dever de pensar do jeito dele. A gente tem o dever de respeitar isso aí. Agora, para questões objetivas, não, né, PC? É isso. Vamos começar com o gol anulado do Botafogo, PC? Vamos sim, e a gente tem chamado a atenção bastante aqui, que agora virou o campeonato da suspeição em relação à computação gráfica, né, em relação à atuação do árbitro de vídeo. O gol anulado, o assistente, o Thiago Dio, deixa o jogo seguir e aí faz o delay, já tinha informado o delay em relação à posição do Damian Soares, na parte de cima do vídeo. A linha é traçada aqui, no penúltimo defensor, do Bahia, o Santiago Arias, e lá em cima o VAR vai buscar a posição do posicionamento do Damian Soares. E a gente sempre comenta assim, que eu sempre citei no Troca, que é sempre importante aguardar também a divulgação do áudio do VAR da CBF, porque na minha avaliação o VAR ele analisa no monitor, com zoom, com imagem com melhor definição, muitas vezes daquela que é apresentada no telão do estádio e também da imagem que às vezes a gente observa na televisão. E vendo o áudio que foi divulgado pelo VAR, né, pela CBF, o trabalho feito pelo Igor Benevenuto, eu entendo que
a posição era irregular, a linha foi traçada corretamente, ele procurou, e no áudio do VAR, a hora que você chamar a gente vai perceber isso, ele procura a posição ali tanto do Arias quanto do Damian Soares, e na minha avaliação o gol foi bem anulado. A gente já mostrou algumas vezes aqui, e a própria CBF já reconheceu em outras oportunidades, quando há um erro de traçagem de linha, no jogador errado, a bola que já saiu do pé, e a CBF já reconheceu em alguns casos. Numa jogada como essa, que é sempre no limite, a gente tem que tomar sempre cuidado, porque senão a gente vai ficar falando assim, olha, não sei não, hein? Olha, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Quando é uma coisa muito evidente, assim, muito aparente, a gente aponta e já apontou algumas vezes assim. Posso resumir que o limite é o tamanho da manga? De forma simplória, assim? Até a manga é lance legal? Não, se a gente avaliar em relação ao texto da regra do jogo, o limite é a parte inferior da axila do jogador. Mais ou menos a manga. A gente só, eu acho que é mais simples falar em manga. A gente brinca um pouco com a manga, Rizek, senão agora a pouco o jogador vai começar a usar a manga 3/4, entendeu? E aí esse limite... Pode jogar com camisa... Com aí o limite vai lá embaixo. Então, assim, o limite é a manga curta. Se estiver ali no ponto inferior. Eu acho que é mais fácil do que falar em parte inferior da axila. Do entendimento, Você resume que o limite vai até a manga. Que é a parte permitida, de acordo com a regra do jogo, para o jogador fazer um gol, né? E aí, quando ele traça a linha e pegando ou o tronco do jogador, quando o braço está colado, ou quando ele tem uma certa projeção, ele vai até o limite ali permitido pela regra do jogo. E muitas vezes, quando a gente olha a linha, no campo está sendo muito assim, né? Porque eles compararam a posição do Santiago Arias já com a linha amarela, e para quem olha no campo, fala assim, olha, já é gol legal, a posição é legal e já vibra antes. Eu falei isso na transmissão. Né? A olho nu parece que não está impedido, está em condição legal. Mas a gente tem que aguardar o resultado, né, da computação gráfica, porque principalmente quando é uma fase aérea, né, um ponto no alto, você vai ter a projeção no solo depois. E essa projeção, na hora de estar no solo, ela vai cortar alguma parte do corpo do jogador. Então, parece, olha, traçar e deixar o braço, deixar o cotovelo. Mas analisando a imagem e depois com o áudio do VAR, para mim fica claro que a decisão foi correta. Vamos ao áudio do VAR, então, divulgado pela CBF. Defensor 13. Agora vamos colocar no atacante. Okay? Perfeito, Igor. Dá um zoom para mim, por favor. Vamos colocar. Isso, vai ser o ombro dele aí. Para a esquerda. Ok. Para a esquerda. Isso. Para a direita. E aí, Clédio, tá ok? Estamos triangulados, Igor. Pode subir. Triangulado? Pode subir. Tem o braço dele. Ok. Pode confirmar. Limpo, não tem penalidade, ok. Impedimento no início da jogada, confirmado, ok? Tá? Confirmado, impedimento no início da jogada aí, ok? E eu acho que só um detalhe que eu acho que é importante a gente citar, porque ficou parecendo, né, reproduzindo que o operador, né, ou o árbitro de vídeo tinha falado assim, é o braço dele. Não, foi no momento que eles estavam colocando aquela linha vertical, a paralela, que tem que subir até a parte que eles identificaram. E aí eles falaram até o braço. Correto seria até dizer, né, até a manga. A manga, né? Mas aí parece que eles consideraram o braço, mas foi isso talvez um jogo de linguagem ali, né, na hora do diálogo entre o operador e o VAR. Mas na minha avaliação é o sistema utilizado no campeonato todo, né? E que só tem a gritaria quando... Se a gente pudesse ter aqui no Brasil o software utilizado na Copa do Mundo e na Liga dos Campeões, né? A imagem é tão mais clara. A imagem, 260, porque assim, não estou duvidando, inclusive naquela empresa contratada pelo Botafogo para fazer a análise em tempo real, a própria empresa chegou à conclusão de que o gol foi bem anulado. Então nem o Botafogo acha que o gol foi mal anulado. A questão é que a imagem que a gente apresenta para o grande público, ela não é a melhor imagem possível, porque a gente assiste a lances da Champions, de Copa do Mundo e sabe que há uma imagem melhor, um software de resolução melhor, né, de definição melhor. É isso. E aí você assiste e fica com uma certa dúvida, pô, mas será? E sem contar, né, Rizek, que na Liga dos Campeões eles usam ainda o impedimento semiautomático, que tira basicamente a participação humana, porque é uma tecnologia que já está mapeando vários pontos do corpo do jogador e também da bola, e que consegue detectar com mais definição, com mais precisão, tira um pouco dessa operação do árbitro de vídeo, que até tem que conferir o resultado da tecnologia. Mas aqui fica realmente no controle do VAR e do operador, que vai seguindo as orientações passadas pelo VAR.
Eu vou mostrar agora, vamos para o jogo de Bragança Paulista sábado. Vamos nessa. Vou mostrar o áudio que a CBF divulgou já no sábado para anular a expulsão que foi feita no campo de um jogador do Bragantino. Dá uma olhada. Isaac, se é faltosa essa ação ou não. Ele tem uma vantagem tática lá. Porque depois ele ganha vantagem. Ele ganha uma vantagem tática nesse toque aqui, que ele poderia vir aqui, tá? Ok, Zanovelli, eu vou pedir para que tu venha revisar uma possível falta, tá bom? Porque depois esse jogador vai sair na cara depois e ele que sofre essa falta. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Eu vou te mostrar aí. Ó, realmente é uma falta sem querer. Isso, que causa o prejuízo. Agora deixa seguir jogar. Deixa a jogada seguir até o toque, por favor. Eu quero ver o impacto tático nisso. Logo na sequência Deixa seguir até a falta. Isso, segue. Deixa seguir o lance. Tá no app, tá? Já participa da jogada. Realmente é DOTS, mas está no app. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho pro Luan. Vou tirar o cartão vermelho dele e voltar com falta aqui. Ok? 36 é o jogador, tá bom? 36. PC? Então, acho que o vídeo está logicamente editado, né? A gente já vai para a parte final, que ele determina ali o toque acidental, mas que tem impacto na ação do Pedro Henrique, quando o Dela Cruz tenta saltar. Mas na revisão, inclusive, o VAR no primeiro momento estava achando assim um toque normal e depois ele muda a posição. O protocolo sempre fala que a precisão é mais importante do que a pressa. E ele, trabalhando em equipe, ele tem que verificar, sim, todos os detalhes. No primeiro momento, ele estava com o entendimento de uma situação normal, mas depois ele faz a avaliação e usa os termos, né, o DOGS, né, que é a situação clara de gol, o APP, que é a obtenção da posse de bola ali na fase de ataque. E quando ocorre uma expulsão por uma falta tática, por uma situação clara de gol, o VAR tem que revisar toda a fase de ataque, toda a construção da jogada, e mesmo sem a intenção, Dela Cruz, obviamente, não teve intenção, mas no momento que ele vai saltar, ele toca, assim, na perna do Pedro Henrique com impacto. Ele tem um ganho, uma vantagem em função desse toque, que é acidental, mas de maneira imprudente, e na minha avaliação, dentro da fase de ataque, e a anulação do cartão foi correta. Alguém na mesa diverge? Quer acrescentar algo? Eu não achei falta. Você não achou falta? Eu respeito, obviamente, PC, é claro, né, especialista, mas eu não achei falta, porque o movimento que ele faz aquele gato, né, para tentar se desvencilhar, ele não usa braço, para mim é um movimento natural que ele faz para tentar sair do marcador. E isso acontece toda hora durante o jogo. Toda hora durante o jogo, eu não achei falta. Tem um toque na perna. O toque na perna, ele obtém vantagem com esse toque na perna. A questão toda é a lógica do jogo, entendeu? Pô, eu te derrubei, desculpa, peraí, para aqui, bota a bola, tal. Ele derrubou o competidor dele, foi sem querer, mas foi, ele derrubou. Ele só está livre na jogada porque ele derruba o cara que está marcando assim, como todo lance é interpretativo, o Ramon interpreta que não foi falta. Você interpreta que foi falta. Eu acho que foi falta. Eu só discordo das ações do VAR. E a Jéssica, você acha que foi falta também? Foi falta. Fala, Lino. Não, eu discordo das ações do VAR porque se existe essa discordância, existe uma interpretação, a interpretação do árbitro poderia ter sido... Mas esse é o problema, o árbitro não viu o lance. Exato. Ok, ele está de costas. Queria debater muitos debates sobre o VAR nesse jogo, e eu entendo que o principal problema para mim é que o árbitro, nesse lance, não viu... Ele não interpretou. E no outro, ele viu e viu mal. Então, se o árbitro tivesse visto esse lance no campo e falado, eu vi o lance e não foi falta, como o Ramon pensa, o VAR não teria se metido. Mas quando o VAR pergunta, você viu o lance? Ele fala, eu não vi, estava até de costas para o lance, o VAR tem que rever e tem que ficar procurando o lance na melhor imagem. Se o juiz tivesse observado a situação e opinado, lance legal de jogo, o cartão teria sido mantido. Entraria, que foram lances comparáveis, né? Na interpretação que o Rafael Claus teve na semana passada na disputa do jogador do Botafogo com o defensor do Flamengo. Fabrício Bruno. Ao toque, teve discordância se foi falta ou não, mas o Claus viu, entendeu como um contato normal, o VAR respeitou a decisão de campo. Perfeito. Nesse lance, a gente tem que chamar a atenção, por que o Zanovelli não viu? Porque ele está olhando para o nada. Porque o goleiro vai fazer uma reposição e você tem que ficar olhando a reposição do goleiro quando você tem a possibilidade de um atacante ir lá, interceptar, tocar a bola com a mão, fazer igual o Ronaldo, né, fenômeno, fez com o goleiro uruguai, que vai lá, tira a bola, aproveita a bola no chão e faz o gol. Ali não tinha jogador nenhum. Se a gente puder parar, por favor, a hora que o goleiro for chutar a bola, paramos no...
Não tem jogador nenhum. Ele está olhando o goleiro. E nessa hora, ele tem que buscar o ponto futuro. Ele já tem que dar as costas e já preocupar com a próxima fase do jogo, já disparar. Porque a quebrada do goleiro, e o Flamengo tem feito muito isso, né? Tenho acompanhado sempre os comentários de vocês, que tem mudado um pouco a questão daquela posse de bola para um jogo mais rápido de transição. Então, o árbitro tem que fazer esse estudo da equipe. Ô, Paulo... Tem que fazer, ele estava olhando para nada, tem que buscar o ponto futuro e já disparar ele e tá ir para onde pra vai bola, ter o cara. O risco de a bola ir na direção dele, ele tomar uma bolada ou ele atrapalhar o lance era grande. Ó. Ele está olhando para a bola. A bola só podia pegar num passarinho ali em cima. Não, podia pegar nele, cara. Podia pegar nele. Acho que é humano. Ele não tinha como tirar o olho da bola. Eu vejo como PC. Tem que ir embora. Eu digo isso porque eu acho que a gente focou, eu digo assim, opinião pública, redes sociais, focou o debate no VAR. E eu entendo que o debate deveria ser sobre a arbitragem de campo. É isso. Porque se ele está vendo o lance e fala, eu vi o lance e não foi nada, eu interpretei como lance normal, o VAR não ia se meter. Como ele não viu, o VAR fica buscando as imagens. E aí, cara, tem lances que você vê na televisão, vê na imagem, é muito diferente de você ver no campo. E aí prevaleceu a imagem do monitor. O importante é a decisão correta, né? Pô, a gente tem divergências, mas se chegou à conclusão de que essa era a melhor decisão... Eu achei falta, mas foi tão sutil que entendo quem interprete diferente de mim, como o Ramon. Sim. Entendo perfeitamente. No outro lance, vamos começar ouvindo de novo o áudio divulgado pela CBF, que deixa claro que o Zanovelli viu, o que eu entendo ter sido um pênalti bem claro, inclusive, ele viu e interpretou de um jeito diferente do meu. Ou do nosso, não sei qual será a opinião aqui da mesa. Vamos ao lance que o Flamengo reclama mais veementemente mesmo no jogo, que é um pênalti não marcado no fim da partida no Luiz Araújo. Dá uma olhada. Habilitado. Ô, Camilo. Tem 3 na área, tá olhando pra lá. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que ver aqui. Checando possível pênalti. Checando possível pênalti. Segue, esquece lá e segue. Vambora. Tomando A 5 não está na bola, bicho. Tá na Troca de bola. posse limpa. Habilitado. A 4 está acompanhando o cruzamento. Roda todas aquelas situações, ficando ao vivo aí. Preciso ver aquela Já tá no ataque. Das 7 a goal line pouquinho. só. Para aí, ó. Não, para aí, volta um pouquinho. Tá, agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Zona Essa neutra. escapou. Tá, é só 7. Volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Um, pode soltar. Não, ei, tramita, roda ainda. Pra mim, não. Tudo ok, tá? Não tem nada. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só fora. PC. Então, nesse caso, realmente o árbitro, ele comunica a situação do campo de jogo. Só que acho que faltou na comunicação, para mim foi uma comunicação muito rasa, faltou ele, porque ele só cita assim, olha, não foi nada não, foi na passada. Mas acho que faltou ao VAR perguntar para ele, o que você viu? Porque ele tinha que descrever melhor a ação, porque aquele braço do Luiz Araújo que fica ali para trás, até cruzado, que provoca a queda... O jogador do Bragantino, desde fora da área, está preocupado com o Luiz Araújo. Ele olha, né? Desde fora da área, ele está preocupado. Eu pensei uma dúvida. Não é um lance auxiliar casual, pode... porque ele tá seguindo o atacante do Flamengo desde fora da área. O auxiliar não pode marcar esse pênalti, não? Então, ótima observação, porque eu fico me perguntando assim, se não tivesse o VAR, né? A gente precisa discutir o papel do trabalho de equipe, a gente vai chegar no lance do Atlético Paranaense e Vasco para debater também, porque hoje há uma transferência tão grande para a cabine do VAR que o assistente ele tá se limitando a ficar na dele e não participar mais do jogo, porque era um ângulo, sim, que o assistente tinha uma boa visão para poder colaborar com a marcação. E nem sempre quando o árbitro também ele vê, mas se você tiver elementos para uma potencial mudança de decisão, você tem que verificar, porque ele cita assim, ó, não foi nada, foi só na passada, mas ele não deu mais detalhes daquilo que ele tinha visto para poder interpretar. E por esse ângulo aqui, é um braço que da onde ele está, da distância que ele está e da maneira como foi inteligente, entre aspas, ali, o Vitinho, né, que desde fora da área, conforme você chamar a atenção, em nenhum momento ele se preocupa, ele vai só para impedir a movimentação do Luiz Araújo, então ele puxa num ângulo que o árbitro não vê, aí sim o VAR teria o que a gente fala, né, um fato novo ali para ser observado pelo árbitro de campo e deveria sim ter sugerido a revisão. Mas volta a insistir aqui numa coisa que a gente tem falado bastante, que é o trabalho da cabine do VAR sempre de sustentar a decisão de campo, de procurar a maneira de sustentar a decisão de campo. Que não deveria ser, né, PC? Não deveria ser. Deveria ser para corrigir erros como esse, né? Na minha opinião. Para você, pênalti que não foi marcado. Para mim, pênalti, muito claro. Para mim, pênalti. Lino? Pênalti.
Pênalti que não foi marcado. Consenso aqui na mesa, então. Pênalti não marcado para o Flamengo. Clássico pênalti de VAR, né? Exato. Eu pago o VAR para isso também. Ou o juiz poderia ter visto no campo, porque ele viu a imagem. Ele viu e interpretou. É difícil, ele não tá atrasado, essa imagem está longe ele para viu. ele, né? Do tá ângulo dele, está encoberto. Pode até ser difícil, mas ele viu. Ele viu e viu mal, porque ele analisou como lance da passada. E como o PC destacou, o pênalti não é na passada. Exato. E aí, Desculpa, PC, se ele caso também falasse, ó, eu não vi, ia a mesma situação, ia pro VAR e lá o VAR determinaria, mostraria a imagem para ele que houve o puxão, ele possivelmente daria o pênalti, correto? Eu concordo, o Bandeira omisso, o Bandeira está de frente para... Exato, sim. Na cara do lance. E não é o papel do VAR, eu não acho que o papel do VAR é sustentar o que está sendo feito em campo, a decisão de campo, é corrigir erros crassos da arbitragem. Né? Acho que esse é o papel da tecnologia. Equipe de campo, você acha? Não, ele está muito longe, distante. Eu acho que o Bandeira deveria ter participado. Eu acho o lance de VAR, cara, a bola está no alto, os caras estão se movimentando, você tem vários elementos ali. Eu acho humano você não perceber aquele detalhe, entendeu? Eu acho que o erro é VAR. Aí entra a tecnologia. O VAR serve para isso. Isso é lance de tecnologia. A equipe de campo tem muitos elementos para observar. A gente está exigindo demais dos caras. E não é um lance... Você acha, PC? Eu acho que o que precisa melhorar é a comunicação, Lino. É lógico que o ideal é o árbitro sempre procurar ver, sempre procurar participar. Mas eu pergunto aqui se o primeiro ponto, né, o assistente também, ele está com uma corrida que para esse tipo de jogada, que não é em velocidade, olha só, se a gente observar a movimentação do assistente aqui, esse é um lance que ele tem que estar movimentando lateralmente, vendo a jogada, porque ele só deve correr assim de lado quando é um contra-ataque muito rápido, que aí ele tem que buscar a explosão e só virar o tronco para observar a jogada. Nessa jogada, que é uma jogada lenta, trabalhada, que a bola está vindo lá da ponta esquerda, ele tem que estar de frente para o campo, movimentando lateralmente, observando a saída da bola e a posição dos jogadores. Esse é um lance que, sim, poderia ter a participação do árbitro assistente, mas que hoje em dia mudou. Com a ferramenta VAR, tem acontecido muitas omissões, que sem o VAR, o assistente seria cobrado. Pô, por que não ajudou? Por que não participou? Porque é um lance, olha só, no ângulo aqui, perfeito, o ângulo que foi observado pela câmera de impedimento. Quem é que estava no VAR? O VAR desse jogo era o Daniel Bins. Muito bom profissional, mas aqui buscou a sustentação e era um ângulo não visto no campo de jogo. Ele tinha um fato novo para apresentar para o Zanovelli, porque foi uma comunicação muito rasa. Eu sinto falta, eu sei que a maioria das pessoas não gostava daquele vídeo que o nosso chefe de arbitragem gravava, o Seneme. Eu sinto falta de saber qual a posição da CBF, como a CBF avalia esse lance. Sinto falta de ter uma posição da entidade para os lances polêmicos do fim de semana. Mas a gente tem a sua posição. Vamos para o Barradão agora. A Vitória teve um jogador expulso aos 5 minutos do primeiro tempo. É isso, o Wagner Leonardo, numa ação ali no Caleri, que é um jogador, conforme a gente citou, né, que gosta desse confronto. A gente tem alguns jogadores aqui que são aquele camisa 9, né, aqueles caras os clássicos camisa 9, né, Caleri, Diego Costa do Grêmio, quem mais pode ser? Vários jogadores que gostam desse confronto do corpo a corpo, que procura a disputa, né? E a ação do Wagner Leonardo, incomodado ali pelo toque que o Caleri deu nele, ele tem uma ação que tem uma movimentação para trás, que tem o gatilho e que atinge o rosto do adversário. E nesse ângulo aqui, que eu acho que é perfeito, que é a câmera invertida, utilizado pela CBF para analisar gol, não gol, posição de impedimento, ele pega legal. A ação é no rosto do Caleri, é com o cotovelo e tem força, tem impacto sim para a expulsão. Choca, talvez pelo fato de ter sido logo no início do jogo, aos 6 minutos de jogo. E mesmo sem a intenção, né, ele tem a ação, tem que ser julgada a ação dele, esse braço para trás, no rosto, com impacto sim para a expulsão. O Caleri está segurando o braço esquerdo dele. O Caleri está travando o braço esquerdo dele. Com o braço direito ele reage e acerta o Caleri. Se ele não reage e acerta o Caleri, vira e cai no chão, era pênalti. Porque ele está no setor de ataque. Ele transformou um lance que quase seria favorável a ele. A gente viu ainda há pouco, uma puxada de mão que a gente disse que era pênalti. Essa puxada de mão aí, se tivesse algum efeito de desequilibrá-lo e ele caísse, a gente estaria discutindo um pênalti nesse momento, era um lance de ataque. Mas ele reagiu mal e aí faz a alavanca. Aí ele pediu para ser expulso. Isso é VAR. VAR serve para isso. O PCI, ele cita que ele tenta se desvencilhar, né, do Caleri.
A dupla da frente, se a gente pegar a câmera da frente, a gente consegue ver o que é se desvencilhar. Acho que é o Janderson com isso é se desvencilhar. Esse braço a braço, contato de referência. O movimento que, olha lá, a dupla da frente se desvencilha um do outro. É um braço com braço, um braço no ombro ali, que isso é o contato normal do futebol. Mas esse movimento, essa alavanca agora que faz o Wagner Leonardo, atrás, é motivo de expulsão. Claro, um bom zagueiro, não tem um histórico ruim, vem fazendo um bom brasileiro, mas nessa ocasião, eu concordo Talvez com o Vermelho. nem quisesse agredir, Nem quisesse agredir. Mas fez o movimento. Mas o movimento de alavanca, e aí pega no Caleri, o Caleri se valorizou ou não. Não tem como a gente saber medir a dor do Caleri, mas é para expulsão, né? Quase tudo consensual aqui, nas análises de arbitragem. E para fechar, você separou um lance para a gente da Arena da Baixada ontem. É isso, um pedido... Primeiro a expulsão do Hugo Moura, que foi clássico, não tem nenhuma dúvida, mas acho que o debate desse jogo, na minha avaliação, é essa disputa do Kaique Rocha com o Verratti. E esse tipo de ângulo, esse tipo de jogada, a gente sempre fala que é importante a análise ser feita com a câmera aberta. Na fechada a gente vê o toque, para mim é uma mão muito clara. Mais uma vez o debate, por que o assistente que está de frente não marcou e joga aquela responsabilidade lá para a cabine do VAR? O Daronco cita que é no corpo, ele cita, olha, não sei a proximidade do defensor, mas é uma mão clara, ele tem, no primeiro momento, o braço numa posição legal, mas depois ele tem uma ação ali progressiva. Agora, eu vou só pedir para parar, por favor, se a gente puder voltar lá na hora do contato, porque essa avaliação de situação clara de gol é sempre importante avaliar no plano aberto, com a câmera aberta. Quando a gente fica muito na fechada, a gente vê o Léo Godoy chegando, fazendo a cobertura. Mas se a gente analisar na hora da disputa, podemos seguir, por favor. Na aberta. Quando vier na câmera aberta do impedimento, vou pedir só para parar, pode ir mais um pouquinho à frente, pode seguir mais um pouquinho na hora do toque do Verratti, aqui, ó. A gente para aqui, por gentileza, no momento da disputa. A interpretação do VAR, né, no áudio, ele fala assim, foi um toque para o meio, para o centro do campo e o jogador está na cobertura. Foi a avaliação dele que eu respeito, no campo da interpretação. Mas o toque do Verratti, para mim, não é um toque para o meio, é só um totozinho leve. Para tirar o jogador. Para tirar o jogador. E se a bola não bate na mão do Kaique, na minha avaliação, respeitando, né, todas as posições, o Verratti ele vai para esse confronto aqui com o goleiro do Atlético Paranaense. Para mim, é uma ação, sim. O Daronco está bem distante. Olha só, lá no círculo central, está distante. Uma falta clara. Mais uma vez a gente pergunta, né? Por que o campo não marca? Por que o campo deixa de marcar um lance tão claro e cristalino como esse? De novo, o Bandeira está de frente para o lance. Está de frente. Não está encoberto, exatamente. Aí é jogar muita responsabilidade para o VAR. E aí o VAR vai fazer aquele trabalho sustentando a decisão de campo. Olha, o toque é para o meio, o jogador está chegando. Mas o Léo, que lute, né? Se o Verratti passasse ali pelo defensor, o Léo Godoy aqui que lute para tentar disputar a bola. Para mim, o Verratti passando pelo Kaique França, ele vai para o mano a mano, vai numa situação de gol. Para mim, o jogador deveria ter sido expulso. Vocês lembram o tempo de jogo? 5 minutos do segundo tempo. 5 do segundo tempo. Ontem... O que mudava o jogo? Mudava totalmente. Quer dizer, poderia mudar o jogo. Podia mudar o jogo. Alguma divergência? Ontem no troca a gente divergiu, né, na mesa. Mas eu acho que era lance para expulsão. Eu também acho que é para expulsão. Lance claro de gol. Claro de expulsão? Então, beleza. Hoje o nosso VAR aqui concordou em tudo. É fácil fazer o VAR. É fácil fazer o VAR na segunda-feira, né? É fácil fazer o VAR na segunda-feira. No campo de jogo, na velocidade, assim, realmente tem uma pressão muito grande ali para poder tomar a decisão. E aí o ambiente como um todo do futebol, acho que tem que colaborar e no sentido assim da gente ter melhores arbitragens, mas da maneira como está sendo feita a pressão, a reclamação e também as ofensas, as ilações, acho que tem contribuído para esse momento difícil assim do campeonato e da arbitragem. O PC, que o Rizek citou a nossa conversa antes do programa começar exatamente sobre isso. O que eu penso como ex-jogador é o seguinte, eu acho que a reclamação sempre vai ter, né? Isso já faz parte do nosso futebol. Mas essas acusações aí vai para uma esfera até pessoal. Isso me incomoda, porque ele está trabalhando, ele vai errar. A gente tem que melhorar a arbitragem? Temos. Tem que melhorar o nosso protocolo de VAR? Temos. Mas assim, quando você acusa de roubo um ser humano, um profissional que tem a sua vida pessoal, né? Tem a sua família, eu acho que a gente já parte para uma esfera que a gente não tem que ir. E a gente aqui sentado na mesa tem que combater isso. Sem dúvida.